Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Igreja dedica as famílias nesse dia. Que, desde já, o Senhor abençoe com curas, com libertações, com vida nova, cada um de nós, cada um dos nossos familiares. Então, invoquemos a Ele que pode, quer fazer todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 26, a cura de um cego. A cura de um cego. O Evangelho vai nos dizendo, então, que algumas pessoas trouxeram um cego e suplicaram que Jesus o tocasse. Quantas pessoas tocavam no Jesus era curada, então, essa experiência do Jesus tocar. E suplicaram isso. E o que Jesus fez? Tomou aquele cego pela mão e o conduziu. Primeira atitude, ensinar ele a andar. Seguro pela mão dele. Ele sentia confiança num Deus que se pode confiar. Levou-o para fora da aldeia, passou saliva nos olhos, impôs as mãos e perguntou: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo homens como árvores que andam. Jesus segurando na mão dele, ele caminhando, ele já começa a vida nova. Não só curado da cegueira física, mas sobretudo da cegueira espiritual. Ele começa a enxergar. Começa a ver homens como árvores que andam. Não tinha nitidez ainda. A conversão dele acontecendo na forma toda do homem. Jesus limpou as mãos e ele ficou curado, de modo que ele já via distintamente de longe. À medida que Jesus foi tocando nele, ele começou a enxergar longe. Tem uma visão longe. Uma visão longe. A visão porque Jesus ia tocando nele. E Jesus termina o Evangelho dizendo: volta para casa e não entre nem mesmo na aldeia. Vai para sua casa. Vai para o seio da sua família. Vai para onde a sua família está. Não volte para a aldeia. Não volte. Então, Jesus está falando para ele: não volte para a vida velha. Volte para a sua casa. Não volte a viver a vida do passado. Volte para a sua casa. Não volte para aquela vida velha que lhe deu a cegueira espiritual, cegueira física. As pessoas, condenaram a cegueira, Deus não está com você. Tinha essa visão que alguém que estava cego, alguém que estava doente, é porque Deus tinha o abandonado. Jesus fala: não volte mais para aquele local. Não volte mais para a sua vida velha. Percebo que Jesus segurou na mão dele, foi caminhando, ele foi enxergando e não volte mais para a vida velha. É assim que o Senhor faz conosco, meu irmão. É assim que o Senhor faz. Eu testemunho de tantas outras pessoas que nós conhecemos, você mesmo. Nós tivemos aquela primeira conversão, aquele primeiro impacto, aquele amor de Jesus. Mas precisou do tempo para a nossa conversão amadurecer e crescendo. E vai demorar ainda muito tempo para que haja a conversão. Uma conversão cada vez maior. Completa só no dia diante de Deus. Mas à medida que a gente vai caminhando em Cristo, nos segurando pela mão, tocando nos nossos olhos, tocando nos nossos ouvidos, ouvindo, enxergando, caminhando confiante, segurando na mão dele, vida nova nós teremos. Não podemos voltar à vida passada, porque o Senhor nos deu vida nova. Então toma posse disso. Toma posse da vida nova que Deus lhe deu um dia e que você tem caminhado. Toma posse que o Senhor quer fazer muito mais. Quer te enxergar muito mais. Quer fazer você chegar muito mais longe do que você já enxerga, meu irmão.
E essa visão que o Senhor quer dar é a visão espiritual, a visão profunda dele. Focar os seus olhos, sua visão nesse Deus Altíssimo que quer realizar obra nova em cada um de nós. Tomemos posse da vida nova que Deus nos deu e não voltemos para a vida velha. Não voltemos, porque o Senhor tem muito mais a nos mostrar, muito mais a fazer nós caminharmos, muito mais a gente viver a graça dele. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a nossa família, abençoar cada um de nós. Dando-nos que a gente seja testemunho lá dentro da nossa casa. O cego voltou lá para dar testemunho da vida nova aos seus familiares. Vamos deixar Deus agir na nossa vida e vamos dar testemunho dentro da nossa casa para aquilo que Deus está fazendo em cada um de nós. Em cada um de nós. Abençoa, Senhor, a nossa família. Abençoa, Senhor, a tua família. Amém, amém, amém. Que o Espírito do Senhor possa repousar, nos impulsionar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe nesta quarta-feira. Nos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.